Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos dando início a mais uma semana, então vamos aí com toda garra, com toda força e coragem para iniciarmos a nossa semana. Nada de preguiça, hein? Hoje nós teremos um novo conteúdo, então basta você prestar bastante atenção. Afinal, esses conteúdos, além de servirem para o nosso dia a dia, para a gente saber se expressar melhor, entender melhor como é que as coisas funcionam, como é que a língua portuguesa funciona, como é que a gente pode escrever de forma correta, também é conteúdo de prova, então fiquem bem atentos. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre locução verbal. Temos aí o nosso conteúdo de gramática, locução verbal. E o que é isso, tia? Não sei. É isso que nós vamos aprender hoje. Você vai pegar o seu livro de português e nós vamos abrir na página 276. Acompanhe comigo. Locução verbal é uma junção de dois ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos que ficam juntinhos ali na frase, só que um é o verbo principal e o outro é o verbo auxiliar. Existe diferença entre verbo auxiliar e verbo principal, tia? Existe sim, então vamos aprender como é que a gente pode identificar essas diferenças. Observem comigo. Na locução verbal, como eu havia falado para vocês, ela é formada por um verbo auxiliar e um verbo principal. Essa junção, forma-se a locução verbal. Alguns exemplos de locução verbal. Prestem bastante atenção. João foi convidado pelo cachorro. Temos aí dois verbos nessa frase. Foi, do verbo ir, e encontrado, do verbo encontrar. Certo? Então, nós temos dois verbos juntinhos numa mesma frase. Um vai ser o verbo auxiliar e o outro vai ser o verbo principal. Qual, tia, cada um? Vamos já ver. Eu quero que só vocês observem como é formado, como se compõe essa locução verbal. Nós temos aí outra frase. Ela havia cantado no evento da escola. Certo? Então, eu tenho aí havia do verbo haver e cantado do verbo, isso mesmo, do verbo cantar. Então, eu tenho nessa frase também dois verbos. Se eu olhar bem, um conteúdo que a gente já estudou, encontrado e cantado, a terminação me lembra alguma coisa. Ado, ido, esse verbo aí tá no particípio. Toda vida que um verbo está ado, ido, ele termina no particípio. Encontrado, achado, cantado, matado. Se for no ido, morrido, partido, contido. Então, toda vida que tiver essa terminação, você já sabe que é um verbo no particípio. Então, bem uma observação aí que a gente vai começar a entender a locução verbal. Vamos ver outro exemplo. Prestem bastante atenção. Eu estava conversando com meu primo. Ela estava conversando com meu primo. Estava e conversando são dois verbos. Verbos são ações, Geralmente são ações, é um estado, um fenômeno. Estava vem do verbo estar. Conversando vem do verbo conversar. Então, se eu observo que tem dois verbos, então é uma locução verbal. Se eu olhar outra frase, Clarice estava comendo quando seu pai chegou. Estava é um verbo do verbo estar e comendo também é outro verbo, o verbo comer. Então, esses dois verbos estão juntinhos. Então, é uma locução verbal. Muito bem. Quando a gente observa
Esse último verbo nós podemos também ver, constatar outro detalhezinho que a gente já aprendeu. Olha as terminações desse verbo. Conversando, ando. Comendo, endo. Quando os verbos terminam em ando, endo, indo, como é que eu classifico esse verbo? Ele está no gerúndio, andando, comendo, partindo, saindo, plantando, correndo. Então, tudo que termina com os verbos que terminam com ando, endo, indo, então ele está no gerúndio. Muito bem. Vamos ver outra frase. Prestem bastante atenção. Selma iria falar com sua chefe. Iria é um verbo do verbo ir, né? E falar também é um verbo, né? Falar. Vou renunciar. Essa frase aí já tá com dois verbos. Vou, do verbo ir, e renunciar, né? Também é um verbo. Então, nós vemos aí duas frases com dois verbos juntinhos. Então, quando tem dois verbos juntinhos, se tem uma locução verbal. Então, se a gente observar aí o finalzinho dessas frases, o que é que eu posso constatar? O que é que eu posso observar? Falar termina com AR. Renunciar também termina com AR. Perder termina com AR. Subir termina com IR. Quando tenho essas terminações ir, eu sei que o meu verbo está no infinitivo. Lembra que a gente estudou essas classificações do verbo? Show de bola! Então, eu consigo observar em todas as frases dois verbos e o segundo verbo está terminando no gerúndio, no particípio ou no infinitivo. Interessante ter essa observação. Vamos continuar com o nosso conteúdo. Exemplos de locuções verbais. Estive pensando. Estive, do verbo estiver, pensando, do verbo pensar. Quero sair, dois verbos. Quero, do verbo querer, sair, né? Também é um verbo. Pode ocorrer, pode, do verbo poder. Também temos o verbo ocorrer. Tem investigado, o verbo tem de ter, investigado, do verbo investigar. Tinha decidido, tinha, do verbo ter, e decidido do verbo decidir. Então, temos aí exemplos de locuções verbais. Então, não esqueça, a locução verbal é quando a gente tem dois verbos juntinhos. Função dos verbos auxiliares nas locuções verbais. Nas locuções verbais, apenas o verbo auxiliar é flexionado. Como assim que é flexionado? Ou seja, ele vai ter uma mudança no tempo. Quais são os tempos? Presente, passado, futuro, né? Ou no modo, ou no número, ou na pessoa, ou no aspecto da ação verbal. Eles são indicados pelo verbo auxiliar. Então, quando o verbo é auxiliar, ele vai ter essa mudança, né? Ele pode ser conjugado no presente, no passado ou no futuro, ok? Vamos lá. Os principais verbos auxiliares são ser, estar, ter, haver e ir. Existem, contudo, outros verbos que atuam como verbos auxiliares nas locuções verbais, como os verbos poder, dever, querer, começar a, deixar de, voltar a, continuar a, entre outros. Função dos verbos principais nas locuções verbais. Nas locuções verbais, o principal verbo, o verbo principal, aparece apenas numa das formas nominais, no gerúndio, infinito ou particípio. Olha aí como vai ficar fácil identificar. O meu verbo principal ou vai terminar em ar, ir, que é no meu infinitivo, ou vai terminar no ando, endo, indo, que é aqui no gerúndio, ou no ado, ido, que é aqui no particípio. Então, se terminou numa dessas três formas, vai ser o meu verbo
principal, muito bem. Se for de conjugações, por exemplo, o verbo falar, se terminar eu falarei, né? O falarei, você sabe que é uma coisa que vai acontecer. Esse verbo está conjugado no futuro. Então, se ele está conjugado em algum tempo, então já não pode ser o verbo principal, ele vai ser o verbo auxiliar, porque eu sei que o meu verbo principal, ele só pode estar no particípio, no gerúndio e no infinitivo. Beleza? Compreenderam até aqui? Show de bola! Vamos continuar. Locução verbal com o verbo principal no gerúndio. Prestem atenção, vamos lá. Estou escrevendo. Verbo auxiliar flexionado, estou. O verbo, né, no infinitivo, é o verbo estar. O verbo, vamos dizer assim, o verbo original, estar. Então, se ele fala estou, é eu estou. Então, ele está conjugado no presente, no indicativo eu estou. Então, ele já não pode ser o verbo principal, ele vai ser o verbo auxiliar. O verbo principal aí é escrevendo. Olha aí, ó, endo. Termina com, olha a terminação aí, ó, endo. Ele está no gerúndio. Então, se está no gerúndio, ele é o verbo principal. Vamos ver aqui uma locução verbal com o verbo principal no infinitivo. Quero sair. O verbo auxiliar do quero, ele originalmente, qual é o verbo de quero? Querer, certo? Mas ele não está com o nome aí querer, ele está quero. Eu quero, ele está conjugado, certo? No presente. Então, ele já não pode ser o verbo principal, ele é o verbo auxiliar. Agora, o verbo sair terminou em quê? IR, terceira conjugação no infinitivo, ir. Então, por isso, ele é o verbo principal. Temos aí locução verbal com o verbo principal no particípio. Tinha decidido. Tinha é do verbo ter. Só que ele não está com o nome ter, ele está falando tinha. Eu tinha, tá no passado, uma coisa que já aconteceu. Se ele está conjugado em algum tempo, ele é o verbo auxiliar, o verbo principal. Isso mesmo, o verbo auxiliar. Decidido, olha o final, ido. Se ele tem esse final, ele está no particípio, por isso, decidido será o meu verbo principal. Entenderam até aqui? Ficaram com alguma dúvida? Eu espero que não. Vamos continuar. Atenção nas tirinhas abaixo. Prestem bem atenção. Vamos lá, acompanhem comigo. Olhem bem e acompanhem a leitura. Você sempre vai ouvir que não adianta, geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Primeira coisa que a gente pode observar é essa reflexão. Nunca deixe de tentar. Se você quer fazer uma coisa, mesmo que alguém diga, não, não vai dar certo, tente, continue fazendo, continue tentando, não desista. Primeira coisa que a gente pode observar nessa reflexão. Segunda coisa que a gente vai observar nessa nossa tirinha é em relação ao nosso conteúdo, as locuções verbais. Onde será que eu posso encontrar uma locução verbal? Vamos lá, acompanhe comigo. Eu sei que locução verbal precisa existir dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal. Ok? Então procurem aí, analisem onde é que eu posso ver que tem dois verbos. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês olharem. Prestem bem atenção. Procurem aí dois verbos. Onde é que eu posso encontrar dois verbos que um vai estar flexionado, conjugado, e o outro vai estar ou no gerúndio, ou no particípio, ou no infinitivo? E aí, conseguiram encontrar? Olha aí onde é que eu posso encontrar essas minhas locuções verbais. Vai, ouvir, vai do verbo ir. Então, se ele está conjugado, ele vai, ó, terceira pessoa do singular, ele vai. Então, se ele está flexionado, se ele está conjugado em algum tempo, eu já sei que ele é o meu verbo
auxiliar. E o verbo ouvir termina em IR no infinitivo. Então, eu sei que esse é o meu verbo principal. Outro que nós temos aqui, ó, tenta fazer. Tenta do verbo tentar. Fazer também é um verbo. Dois verbos juntinhos numa mesma frase é uma locução verbal. Tenta do verbo tentar estar conjugado. Ele tenta. Então, se ele está conjugado, ele vai ser o meu verbo auxiliar. Fazer, olha a terminação, R, também está no infinitivo. Logo, se está no infinitivo, ele é o meu verbo principal. Ok? Show de bola! Vamos ver mais essa tirinha. Acompanhem comigo. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Eu nunca vou esquecer de quando eu bati a cabeça. Tenta! Olha o garfo já estressado, como dizendo a mesma coisa direto. E aí? Onde é que estão as locuções verbais? Você consegue identificar? Eu quero que você tente, tá certo? Não se pode esperar te dizer para você a resposta. Tente ver se você consegue identificar onde está a locução verbal. Vamos lá. Vou procurar aqui, tia. Eu acho que eu já sei onde é que tá. E aí, vocês conseguiram achar? Acompanhem comigo. Vou esquecer. Temos aí a mesma frase, então a tia, né, repetiu aí, sublinhou aí as mesmas locuções, certo? Vou esquecer. Eu tenho dois verbos. Vou do verbo ir, né? Então, eu tenho também o verbo esquecer. O verbo vou está flexionado, ou seja, está conjugado. O verbo eu vou, então ele está na primeira pessoa do singular. Logo, ele é o verbo auxiliar. E o verbo esquecer, ele está no infinitivo. Olha aí a terminação. É R, a segunda conjugação, não é verdade? Quando termina em R, então eu tenho aí uma locução verbal. Show de bola? Conseguiram identificar? Muito bem! Vamos ver mais uma tirinha. Prestem atenção. Finalmente fui dizer ao vizinho que os latidos do cachorro dele estão incomodando. Aí a mulher responde: ótimo. Ele disse que ia tomar alguma providência. O pobre rei foi reclamar, ó. Foi ler um bocado de flechada aí. Não adiantou a reclamação, né? Tem gente que não gosta de que reclame, mas o cachorro estava incomodando. E aí, sabendo dessa tirinha, você vai fazer a mesma coisa. Você vai identificar onde estão as locuções verbais. E aí, você consegue identificar? Prestem bem atenção para ver se vocês conseguem. Vamos lá. Tentem, olhem, analisem onde é que tem dois verbos. Ah, tia, eu já sei onde é que tá. Olha aí onde é que tá a nossa locução verbal. Fui dizer. Temos dois verbos. Fui do verbo, né? Eu fui, tá no passado. Está, né, com uma conjugação no passado. O verbo ir. Então, é o meu verbo auxiliar. Dizer termina em ER. Então, está no infinitivo. Então, é o meu verbo principal. Estão incomodando, estão do verbo estar, eles estão, né? Então, eu tenho aí o verbo conjugado, o verbo flexionado. Então, é meu verbo auxiliar, incomodando, ando. Tá vendo como é que termina? Está no gerúndio, ando, endo, indo. Então, incomodando é o meu verbo principal. Olha aqui outro, ia tomar. Ia, do verbo ir também. Então, ia, ele ia, né? Temos aí um verbo conjugado, flexionado. Então, meu verbo auxiliar. E tomar termina em AR, outro verbo. Então, está no infinitivo. Logo, ele é o meu verbo principal. E aí, a gente viu nosso conteúdo de hoje, viu exemplos, viu algumas tirinhas para vocês identificarem. Assim fica muito fácil, não tem como não entender o nosso conteúdo, não é verdade? Depois disso, vamos agora
praticar no nosso livro com as nossas atividades. Você vai pegar o seu livro na página 278 e 279 para a gente fazer a nossa atividade. Vamos lá. Vamos lá, página 278. Substitua as locuções verbais destacadas por verbos. A. No próximo mês eu vou viajar com os amigos. Você vai substituir esta locução aí por outro verbo, certo? Eles tinham saído pela porta dos fundos para despistar os curiosos. C. Eu tinha falado a verdade, você que não acreditou em mim. D. Patrícia iria comprar um carro novo com aquele dinheiro, mas surgiram coisas mais urgentes. E. A costureira que mora perto da minha casa é quem vai fazer o meu vestido de ano novo. Então, você pode substituir esses verbos aí, essas locuções verbais, por apenas um verbo. 4. Identifique o verbo principal de cada uma das frases abaixo e circule-os. Então, você identifica o verbo principal, olha as terminações, né? A. Dos verbos principais que você identificou, quantos estão no infinitivo e quais são eles? Quinta, transforme as formas simples dos verbos destacados em locuções verbais. Agora que já é o contrário aqui da questão 3. Você não conta toda a verdade. Ele sabe que a esposa ficará furiosa se ele se atrasar para o jantar. Eu cantava no chuveiro quando desmaiei. Juliana chega esta noite, mamãe. A menininha astuta ouvia tudo atrás da porta. Então, temos essas frases com um verbo, certo? E você vai transformar isso em um verbo agora numa locução verbal, onde tem dois verbos, ok, pessoal? Mas estamos hoje, né, dando mais uma reforçada nesse conteúdo de locução verbal para vocês, ficarem bem craques, bem fixos na mente de vocês. Espero que vocês tenham entendido e compreendido todo o nosso conteúdo de hoje. E não deixem de fazer a atividade. Até a próxima aula e tchau, tchau!